Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos aqui no nome do Senhor, com o único propósito de estarmos mais uma vez neste tempo que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem nos possibilitado neste espaço onde podemos adorar ao Senhor, podemos buscar a face do Senhor, onde nós podemos refletir na palavra do Senhor, entendendo a vontade dele revelada aos nossos corações por meio da sua palavra. E tempo também de nós buscarmos ao Senhor, tempo de nós clamarmos ao Senhor, e temos feito isso todos os dias. O texto de Isaías 55, versículo 1 diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. É o nosso clamor que temos feito todos os dias aqui. Dá ouvidos, Senhor, à nossa oração. Ouça, Senhor, as nossas orações. E é por isso que estamos aqui mais uma vez. Quero convidar a você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome e cremos, Senhor Deus, na Tua presença em nossas vidas, em nosso meio, neste espaço. Cremos na Tua presença, Senhor, tanto aqui na minha casa, quanto na casa daqueles que estão me ouvindo. Cremos, Pai, porque o Senhor é um Deus onipresente, Pai, está em todos os lugares. Não há como fugir da Tua face, Senhor. Nós fomos para a mais alta montanha, o Senhor lá está. Se formos para o mais profundo abismo, o Senhor vai nos encontrar também, mas com a intenção de nos abençoar, com a intenção de estar perto de nós. Eu quero Te louvar pela Tua presença. Nos abençoe, Senhor Deus, neste tempo agora que teremos de ministração da Tua Palavra. Dá-nos a revelação da Tua Palavra mais uma vez, Senhor Deus. Dá-nos o entendimento da Tua Palavra. Queremos, Senhor Deus da glória, que o Senhor ministre, Senhor Deus, a Tua vontade nas nossas vidas. E clamamos a Ti, Senhor Deus, transforme os nossos corações em uma terra, Senhor Deus, fértil, Senhor Deus, uma terra preparada para receber a semente da Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos à palavra do Senhor para nós, que o Senhor tem para nós nesta noite, lembrando sempre aquilo que nós temos falado aqui, O momento aqui não é um vídeo, de YouTube, com todas as técnicas ou a profissionalização, não é isso. É a forma que nós nos encontramos de nos reunir todos os dias para cultuar o Senhor, cultuar juntos, para recebermos o maná diário dos céus, para recebermos o alimento para a nossa vida espiritual, que nos dá condições de enfrentarmos as dificuldades, as lutas, as barreiras que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. É esse alimento diário, a palavra do Senhor, que nos fortalece. Então este é o propósito que nós temos aqui mais uma vez. Então junte a sua família, chame a sua turma para estar com você aí, para que juntos possamos ouvir a palavra do Senhor, que se encontra hoje no livro de Números, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Números, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto com o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais.
Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus tem para nós nesta noite. Nós escolhemos ler esse trecho, né? Mas o texto hoje ele engloba 2 capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Números. E nós vamos, ao longo da ministração, vamos estar citando alguns versículos e eu gostaria que você acompanhasse aqui com a gente, tá bom? Primeiro, vamos entender o contexto aqui. Contexto: povo de Deus. O povo havia sido liberto do Egito, tinha passado o Mar Vermelho e estavam no deserto. Passaram anos no deserto, muitas experiências com Deus, vivenciadas. O maná, por exemplo, que nós citamos, é um alimento diário que Deus mandava para aquele povo no deserto todos os dias, com a orientação que eles não poderiam juntar para o outro dia, porque era para que eles pudessem experimentar ser dependentes do Senhor, a confiar que Deus iria mandar o que fosse necessário para amanhã também. Além disso, a experiência, por exemplo, da água brotar na rocha, a experiência de Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, e toda aquela situação do bezerro de ouro, enfim, foram muitas experiências que eles tiveram no deserto. O povo conhecia Deus, o povo sabia quem era Deus, o povo já tinha experimentado a voz poderosa do Senhor e a mão potente de Deus, libertando eles do jugo de Faraó, do jugo do Egito. Uma mão poderosa que teve poder para abrir o Mar Vermelho, fez com que eles saíssem de lá dessa forma. E aí, depois que já tinham passado grande parte já do deserto, chegou um momento que Deus fala com Moisés da seguinte forma: Moisés, versículo 2 do capítulo 13, envia homens que espiem a terra de Canaã. Por quê? Porque quando o Senhor tira aquele povo do Egito, o Senhor faz uma promessa, que eles seriam levados por Deus para a terra de Canaã, que é a terra que nós chamamos a terra prometida, terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a promessa de Deus. Eles não saíram do Egito, passaram para o Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho e caíram diretamente na terra de Canaã, na terra da promessa. Eles caíram no deserto. Mas já passados grande parte do deserto, já chegando mais perto de Canaã, da terra prometida por Deus, então Deus fala com Moisés: separa aí 12 homens, na sua confiança, príncipes das 12 tribos, para poder estar indo lá para espiar a terra, para ver a terra, para que vocês possam assim ser fortalecidos, que existe de fato essa terra, e é uma terra maravilhosa. E aí então Moisés organiza esse grupo de homens, de pessoas de confiança, para poder serem enviados lá para a terra de Canaã. Também no versículo 18, no capítulo 13, o Senhor ainda diz para Moisés o que esses rapazes tinham que ver. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou ou fraco, se são muitos ou se são poucos. Vou beber mais um pouquinho de água. Eu já contei a história para um outro grupo, não aqui, de uma vez que eu estava pregando lá na minha primeira experiência no Atalaia, primeira experiência pastoral, que eu comecei, quando eu acabei de ler a Bíblia, começou
coçar minha garganta de tal forma que comecei a tossir, fui tossindo sem parar. Comecei a ficar vermelho, tanto tossindo, e não conseguia falar. E Edilane no primeiro banco, só rindo, e todo mundo da igreja rindo, e eu não conseguindo falar, até que caiu a ficha que tinha que ir lá buscar água pro pastor, porque o pastor estava com dificuldade para pregar. Mas, no entanto, eles estavam só rindo. Bem, o pessoal de Atalaia lembra disso. Vou beber mais um pouquinho de água. O negócio tá feio aqui. Vamos lá. Então, a primeira missão desses rapazes era ver o povo. Se o povo é forte ou é fraco. Se são muitos ou são poucos. A segunda missão era ver a terra, no versículo 19 do capítulo 13. Se é uma terra boa ou má. Se tem cidades em que habitas e como são as cidades. Se é só arraiais ou se é cidades fortificadas, que tem fortalezas, que tem muros. E a terceira coisa é ver também se a terra é fértil. Se a terra é fértil ou se é estéril, né? Inclusive, eles têm até uma indicação, orientação. Tragam um fruto dessa terra para provar como que é o fruto dessa terra. É certo, queridos, então, que eles foram e passaram dias e dias lá. O texto no capítulo 13, versículo 25 diz que ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Passaram um tempo bom lá vendo isso tudo. Vendo se o povo era forte ou se era fraco. Vendo se as cidades eram fortificadas ou não. Se a terra era boa ou se era má. Se a terra era fértil, se a terra era estéril. Como eram os frutos dessa terra, enfim. Para trazer um relatório. Para trazer um relatório para Moisés e para trazer um relatório para o povo todo. E eles voltaram. E o versículo 23 diz que eles viram lá um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo, para dizer que era uma terra assim muito boa. E aí veio o relatório. E o relatório desses homens foram, versículo 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E aí mostraram lá o enorme cacho de uva trazido por 2 homens. Não consigo nem entender como pode um cacho de uva desse tamanho, né? Mas romãs e figos e outros. Porém, aí vem o porém. E aí eles começam a marretar. O texto, versículo 31. Os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo. Versículo 32. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Assim podemos dizer assim, foi um balde de água fria que esses espias, esses príncipes, esses espias, esses homens de confiança de Moisés que foram enviados para ver como que era a terra prometida por Deus, falaram assim, a terra é boa mesmo. Olha aqui os frutos, olha o tamanho do cacho de uva, olha a coisa muito boa. Só que nós não temos a mínima condição de poder estar tomando posse dessa terra. Porque lá os moradores são guerreiros, são gigantes. O texto diz, nós somos como que gafanhotos aos olhos deles, somos pequenininhos, somos gigantes. Não temos a mínima
condição, é terra que devora os seus moradores. É dessa forma que esses homens trouxeram esse relatório. Eu fico imaginando, queridos, o que passou na cabeça de Moisés e o que passou na cabeça do povo. O texto fala claramente. O povo ficou realmente assim desesperado, frustrado, reclamando, murmurando, se revoltando contra Moisés, se revoltando contra o povo de Deus. Porque até existia realmente essa terra pela qual Deus prometeu e que eles estavam indo em direção a ela, mas era uma terra que, segundo os espias, era uma terra que não tinha a mínima condição deles conseguir tomar posse. Porque os moradores lá eram gigantes, porque a terra devorava os seus moradores, não tinha a mínima condição. Éramos como gafanhotos aos seus olhos. Essa era a visão. Essa era a postura daqueles espias. Isso fez com que o povo se desesperasse, se revoltasse. Podemos dizer assim, que aqueles espias foram agentes do desespero, agentes da má notícia, agentes que levou realmente somente o pessimismo para aquele povo. Um balde de água fria. Ocorre, querido, que não foram os 12 de forma unânime que fizeram esse mesmo relatório, porque houve 2. Desses 12, 2 fizeram um relatório diferente. E esse é exatamente o texto que nós lemos. Versículo 6 do capítulo 14. E Josué e Caleb, a primeira coisa que eles fizeram, a partir do momento do relatório dos outros espias, a partir do momento da reação do povo, se desesperando, reclamando, se revoltando, aí o que Josué e Caleb fizeram? Eles rasgaram as suas vestes. É até estranho a gente dizer isso, porque dá uma impressão na nossa cultura completamente diferente da intenção deles. A intenção deles, quando o texto diz que eles rasgaram as suas vestes, é para dizer: calma lá, presta atenção, não é dessa forma. Eu estou chamando a atenção de vocês porque eu tenho uma outra visão para passar para vocês. Rasgaram as suas vestes, no sentido assim, vocês estão me colocando em desespero e a coisa não é assim. Eles estão entristecidos, mas não precisa ser desse jeito. Temos sim um grande problema. E aí vem o texto, quando ele fala, versículo 7, e falaram a toda a congregação: a terra pelo qual passamos a espiar, ela é uma terra muitíssimo boa. E continua dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. É uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão nós podemos os devorar. Percebam aqui, queridos, uma visão completamente diferente. Enquanto os outros 10 espias apresentou os gigantes, os moradores, os cananeus lá, como nós somos como gafanhotos diante deles. Já a visão de Josué e Caleb é completamente diferente. Eles são como um pão que nós podemos devorar. Percebe a diferença aqui, queridos? Uma visão completamente diferente. Aqui, queridos, é claramente uma situação, eles viram a mesma visão. Ou seja, viram a mesma cena. Os 10 mais Josué e Caleb tiveram a mesma missão, que era ir lá na terra. Esses 2, Josué e Caleb, estavam juntos lá com os outros 10. Então eles viram exatamente toda a cena, toda a terra fértil, os frutos e as cidades,
as fortificações e os moradores, eles viram tudo do mesmo jeito. Por que um traz uma visão de um jeito e por que eles trouxeram a visão completamente diferente? Tem uma explicação para esse negócio, queridos. E a explicação está aqui quando o versículo 8 diz: se o Senhor se agradar de nós. Aqui tem um negócio chamado temor de Deus. Aqui tem um negócio chamado de uma visão clara de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da capacidade que Deus tem. Enquanto os outros viam só o tamanho dos moradores, o tamanho dos inimigos que ele tinha que enfrentar, o tamanho do problema, Josué e Caleb conseguiram ver, mesmo diante desses problemas, o tamanho de Deus. Que Deus é muito maior, que o nosso Deus é muito melhor, que não é possível nenhum homem, que não é possível nenhuma estrutura, nenhuma cidade, nenhuma instituição ser acima de Deus, ter mais poder do que Deus. Que Deus é muito maior, que Deus é muito melhor, se o Senhor se agradar de nós. Enquanto os outros engrandeceram os inimigos e apequenaram Deus, porque essa é a verdade. Que Deus é esse que nos traz para serem esmagados por esses inimigos gigantes? Que promessinha fajuta é essa? Que nos traz para um lugar que nós vamos ser completamente exterminados. No final das contas, esse era o relatório desses espias. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb entenderam toda a situação. Reconheceram que tem gigantes lá, temos problemas. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Aleluia. Nós temos um Deus capaz de todas as coisas. Lembrem-se o que Deus fez no Egito, o que Deus fez com Faraó, o que Deus fez com o exército dos egípcios lá no Mar Vermelho. Lembrem-se daquilo que aconteceu no Mar Vermelho. Esse Deus está do nosso lado. Esse Deus está perto de nós. Esse Deus caminha conosco. E tem uma nuvem que está lá nos conduzindo o tempo inteiro. Nós precisamos, irmãos e irmãs, diante dessa palavra, perceber que o que Deus está nos falando nessa noite, diante de um grande problema que nós estamos enfrentando. Sim, um grande problema. A pandemia é um grande problema. Estamos diante de um vírus. Estamos diante de uma doença que é um grande inimigo, que tem abatido muitas e muitas pessoas. Nem mesmo sistemas de saúde, grandes cidades desenvolvidas lá na Europa, nos Estados Unidos, deram conta de diminuir eficazmente o efeito desse vírus. Temos sim um grande problema. Mas como Josué e Caleb, nós podemos dizer também: se o Senhor se agradar de nós, amém. Se o Senhor estiver do nosso lado, se o Senhor estiver à nossa frente, nós vamos dar conta de superar essa dificuldade e vamos chegar na terra que emana leite e mel. Por isso, o texto, Josué falando com o povo e falando com os outros espias: não sejam rebeldes, vocês conhecem Deus. O ato de desesperar é um ato de rebeldia contra Deus nesse tempo de pandemia. O ato de não ter esperança é um ato de
de rebeldia contra Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. O ato de não confiar, o ato de não crer, o ato de não ter fé é um ato de rebeldia contra Deus. Por isso Josué e Caleb falou para aquele povo, e por isso Deus nos fala nessa noite: não sejamos rebeldes. O problema é grande, mas não precisamos temer exageradamente, porque nós temos um Deus todo-poderoso que caminha conosco. Ele é o nosso amparo. O Senhor é conosco, por isso não precisamos temer. E ao invés de olharmos para o inimigo como se fôssemos pequenininhos e ele um gigantão, nós temos que olhar para o inimigo entendendo que Deus, estando do nosso lado, Ele não passa de um pão que nós vamos devorar. Amém, queridos? São imagens assim meio loucas, né? Fala de gafanhoto, depois fala de pão, mas essa é a imagem que está na palavra do Senhor. Mas é para que nós possamos entender, acho que traz uma imagem muito clara de qual deve ser a nossa postura diante das nossas dificuldades, diante dos desafios específicos que nós estamos enfrentando nessa pandemia. Porque temos um problema sério lá fora, nos hospitais, na economia, temos um grande problema. Mas também nós temos um problema aqui na nossa mente. Temos um problema aqui na nossa alma, no nosso coração, quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de entender que Deus está acima de pandemias, que Deus está acima de políticos, Deus está acima de nações, Deus está acima de instituições, Deus está acima de pessoas. Nós precisamos entender isso cada vez mais. Ele é muito maior, Ele é muito melhor do que qualquer situação, do que qualquer pessoa, do que qualquer doença. Nós precisamos dia após dia fazer como Josué e Caleb fizeram. Confiaram, creram, entenderam que Deus é muito maior. Amém, queridos? Receba essa palavra na sua vida nesta noite em nome de Jesus. Entenda o propósito do Senhor para esta palavra. Todos nós somos esses espias neste tempo. Qual espia nós vamos ser? Como aqueles 10 que já voltaram derrotados, pessimistas, ou como Josué, crendo no milagre, crendo em Deus, crendo que Deus é muito maior do que todas as circunstâncias. Eu quero confiar a você, assim como essa minoria, porque essa história nos traz exatamente isso. Foram apenas 2, foi uma minoria, mas essa minoria que estava certa. Eu quero desafiar a você, seja essa minoria que coloca Deus acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando, Senhor. Pai de amor, nós queremos neste momento, Pai querido, colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, as nossas vidas. Estamos passando, Senhor Deus, por tantas dificuldades, e às vezes essas dificuldades, Senhor Deus da glória, influenciam, Senhor Deus, o nosso humor, influencia, Senhor Deus, as nossas palavras, a nossa postura. E o que o Senhor nos diz nesta noite, Senhor Deus, é que toda vez que formos tentados a ficar nos rebelando, a ficar murmurando, a ficar se revoltando por causa dessa situação, vamos lembrar que o nosso Deus é um Deus muito maior do que qualquer circunstância. O Senhor é o nosso Deus. E por isso, Pai, nós mais uma vez renovamos, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti e declaramos, Pai querido, com toda a fé, com toda a convicção, o Senhor tem cuidado de nós.
O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Senhor está conosco e o Senhor há de nos ajudar a vencer essa batalha. O Senhor há de nos ajudar a vencer qualquer dificuldade, a passar, Senhor Deus, por essa pandemia e permanecermos firmes e inabaláveis. Nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor e depositamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à nossa sessão abraços aqui. Um abraço para você que está hoje conosco, né, ao vivo, para Carmen, para Miriam Barbosa, para o Paulo Barbosa, para o Genivaldo, para a Valdiceia, para o Luiz Carlos, para a Graciele, Manel e família toda, Rosângela, Arnaldo, para Maria Isa, um abraço Maria Isa, lá em Cachoeiro, Itapemirim. Um abraço para Idalice, para Alba, para Obedias, para Eliana, um abraço para Thalita, para Sheila, para Glória, para Filhinha, um abraço para Kátia, para Giovana, um abraço para o Antônio, para o Alexandre Bianchi, para a Lucinéia, um abraço para a Natália Santana, um abraço para todos que estão ao vivo conosco e um abraço também para aqueles que estarão acessando esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Leudite e José Carlos. Leudite e José Carlos também estão conosco. Um abraço, Deus abençoe vocês, queridos. Um abraço especial. Vamos aos nossos pedidos de oração. A Miriam continua pedindo oração pelo Tiago, que está internado com infecção na perna. Também vamos louvar a Deus pelo aniversário da Sônia, né? Que hoje está fazendo mais um ano de vida. Sônia é uma pessoa tão especial para todos nós, né? Eu vi muitos lá hoje fazendo expressão de carinho para a Sônia. Louva a Deus por sua vida, viu, Sônia? Deus continue abençoando você de uma forma especial, né? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que aconteceu neste momento, nessa palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor Deus da glória, e pedimos, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a Sônia, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Te louvo, Pai, pelo testemunho da Sônia. Te louvo, Pai, pela vida da Sônia, que é sempre um exemplo muito grande para todos nós. Continue abençoando e fortalecendo a Sônia, Pai, de uma forma especial. Também quero colocar nas Tuas mãos a vida do Tiago, Senhor Deus, que está internado, Senhor Deus, com infecção na perna. Cuida do Teu filho, Senhor. Repreenda essa infecção por misericórdia, Senhor. Também clamamos a Ti por todos os outros pedidos que têm chegado a nós. Abençoa, Pai, poderosamente. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que estão nas UTIs. Senhor Deus, clamamos a Ti, venha, Senhor Deus, operar um grande milagre, Senhor Deus. Nós cremos no Deus de Josué e Caleb, esse Deus capaz de fazer grandes milagres. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus da glória, os nossos governantes, abençoa, Senhor Deus, os cientistas, abençoa, Senhor Deus da glória, a nossa economia, Senhor Deus, os comerciantes, os empresários. Senhor Deus, não deixe que falte emprego para o povo, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, abençoa, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelos profissionais, Senhor Deus, das diferentes áreas, da saúde e das outras áreas, que estão, Senhor Deus, saindo de casa todos os dias para trabalhar. Abençoa-os e proteja-os, Pai. Clamamos também pelos moradores de rua, pedimos a bênção do Senhor, Pai, que o Senhor conscientize cada um da importância desse distanciamento social, para que possamos ficar firmes, Senhor Deus, e inabaláveis e vencermos essa luta. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós já estamos caminhando para o encerramento. Vamos lembrar que amanhã quero convidar a você para que você possa estar conosco também nos dois momentos que temos amanhã. Às 9 horas da manhã, nossos irmãos Alexandres, né, o pai e o filho, né, vão estar conosco, e tanto a ministração do louvor, a ministração da palavra, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu quero convidar a você para estar conosco amanhã às 9 horas,
nossa escola dominical. E à noite, às 19 horas, teremos um culto, mais uma vez, um culto especial com a palavra abençoadora para as nossas vidas. Então, convide outras pessoas, se faça presente, chame a sua família para estar participando conosco também amanhã, às 19 horas. Lembramos também que já tem um vídeo para as crianças já preparado, vai ser postado amanhã no Facebook. E essa semana nós tivemos a reunião da clã. Eu gostaria de mostrá-los rapidamente o material que nós estamos preparando para poder estar utilizando na nossa ação evangelística, missionária, que teremos na segunda-feira à noite. Tá dando para mostrar aí, minha linda? Né? É um material que nós preparamos para ser colocado nas portas dos comércios lá na região da nossa igreja, região de Goiabeiras, né? Não fala, dá uma palavra realmente de ânimo para todos os comerciantes, as pessoas que trabalham nos comércios, e o outro convida para estar participando da live. É uma ação simples, nós vamos estar fazendo isso, colocando nas portas dos comércios na segunda-feira à noite, depois da live. Vamos um grupo ir nas portas, para que quando no outro dia cedinho, quando chegarem, vai estar lá essa surpresinha boa, né? Um afagozinho para as pessoas que estão trabalhando, né? Nesse tempo tão difícil, tá bom? Queridos, um abraço, Deus abençoe sua vida, né? Tenha realmente uma noite abençoada. Eu espero que você esteja conosco amanhã também. Um abraço, fique com Deus.